E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, se não também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e de pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Pai amado, pela Tua palavra, Senhor. Continua, Pai amado, falando aos corações, Pai. Revela-nos a nós, Senhor, que possamos, Senhor, sair daqui desta manhã edificados, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Que possamos sair daqui, Deus, renovados, Senhor, para um novo e vivo compromisso contigo, Senhor. Porque o Senhor tem sido bom conosco, Pai, porque o Senhor não tem deixado nos faltar o pão, que é a Tua palavra, Senhor, tão preciosa. Tanto temos recebido de Ti, Pai. Que nosso coração possa ser uma terra boa e frutífera, Senhor. E que possamos, Senhor, fazer a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Abençoa, Senhor amado, a meditação na Tua palavra e nos ajuda, Senhor, a compreendermos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, podem se aceitar. Deixa a sua Bíblia aberta, tá? Por favor, no capítulo 4, para a gente estar explorando um pouco esse texto. A primeira verdade desse texto se encontra no versículo 7. Você pode acompanhar na sua Bíblia, diz assim: a graça foi concedida a cada um de nós. Vamos repetir juntos: a cada um de nós? A cada um de nós. Alguém ficou de fora? Não. A graça foi concedida a cada um de nós. Cada pessoa recebeu a graça da parte do Senhor. E nesse contexto aqui, ter recebido a graça do Senhor significa que cada um recebeu um dom. Cada um recebeu um dom da parte do Senhor. Nós temos estudado nesses últimos domingos sobre os dons de Deus. Estudamos os dons que estão lá em Romanos capítulo 12 e 1 Coríntios capítulo 12 também. E agora nós estamos estudando esses daqui de Efésios 4. Então todos nós recebemos um dom da parte do Senhor. Jurandir recebeu um dom da parte do Senhor, a Marta recebeu um dom, a irmã Maura recebeu um dom, Binho, irmão meu, todos nós recebemos um dom da parte do Senhor, porque nesse contexto aqui, ter recebido a graça da parte do Senhor é ter recebido um dom. E a palavra dom, ela pode ser traduzida por dádiva ou por presente também. Então, se você recebeu um dom da parte do Senhor, se você recebeu um presente da parte dele, não guarde só para você, reparta esse dom para a comunidade, reparta este dom para a igreja, reparta este dom para a humanidade. Porque o dom que o Senhor nos dá não é um dom para ficar guardado, esquecido em algum canto, não. É para ser despertado, é para ser exercido, e é para ser ampliado, e é para ser aplicado na presença do Senhor. Quando você usa o seu dom, de algum modo a igreja se torna mais enriquecida, as pessoas se tornam mais edificadas, e nós nos tornamos uma igreja melhor, quando nós usamos os nossos dons.
Então, nós podemos inferir a partir desse texto que todos nós recebemos um dom da parte do Senhor. Todos nós. Você recebeu o Espírito Santo? Recebeu o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que dá dons aos homens. O que é interessante nesse texto, depois você compara na sua casa os três textos, Romanos 12, 1 Coríntios 12 e esse de Efésios 4, você vai ver que em Romanos 12 é Deus, o Pai, que dá os dons. Em 1 Coríntios 12 é o Espírito Santo que dá os dons. E aqui você vai ver que é o Cristo que dá os dons. Então nós podemos entender que é toda a Santíssima Trindade que nos dá dons. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós temos 4 listas no Novo Testamento, sendo que uma ênfase é sobre o dom que o Pai te dá, outra ênfase que o Espírito Santo te dá os dons, e outra ênfase que Jesus te dá os dons. Então você recebeu um dom da parte do Senhor, e quanto mais cedo você aplicar esse dom com mais zelo, mais ele vai crescer, e mais nós seremos usados para a glória do Senhor. Então cabe a nós o quê? Descobrir quais foram os dons que o Senhor nos deu, para que nós possamos aplicá-los. Mas todos receberam um dom da parte do Senhor, e esses dons que estão no Novo Testamento, eles são exemplificativos, eles não esgotam a lista, eles são, porque os dons são muito amplos. No Antigo Testamento, pessoas que recebiam o dom de pintar, o dom de fazer objetos de arte para o templo do Senhor, a Bíblia diz, tecer cortinas, era um dom que eles recebiam da parte do Senhor também. Então assim, aquilo que o Senhor colocou no teu coração, aquilo que aquece o seu coração na hora que você for fazer, esse é o teu dom, que você faz bem, que você reparte bem. Então exercite o seu dom na presença do Senhor, procure discernir qual é o seu dom e aplicar o seu dom na presença do Senhor. Depois a gente vai ler aqui a lista dos dons de Efésios 4 aqui, que nós lemos agora. Uma outra verdade desse texto está no versículo 8, do versículo 8 ao 10, que pode ser resumido com a seguinte frase: Jesus levou cativo o cativeiro. Vamos repetir? Jesus levou cativo o cativeiro. Eu vou ler esses versículos novamente. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Aqui é a imagem de uma batalha, como se um exército entrasse no território inimigo, destruísse o inimigo, pegasse os despojos e repartisse com seus amigos. Assim foi Jesus. Jesus ele desceu ao céu, as partes mais inferiores na terra. A Bíblia diz que Jesus pregou aos espíritos em prisão. Ele destruiu o poder da morte, o poder do pecado e o poder de Satanás. A Bíblia diz que ele levou cativo o cativeiro. Então assim, aquilo que nos prendia, que era o poder da morte, do diabo, que era o poder do pecado, Jesus já levou cativo na cruz. Significa dizer o quê? Que não existe mais nada hoje que possa te deixar em cativeiro. Se nós tomarmos posse do poder de Cristo na nossa vida, não há nada que nos possa manter cativo, nem o poder da carne, nem o poder do diabo e nem o poder da morte, porque Jesus os venceu na cruz. Ó morte, aonde está a tua vitória? Diz a palavra do Senhor. Então o maior inimigo da humanidade qual era? A morte. A morte provocada por quem? Pelo pecado. Provocada por quem? Por Satanás. E Jesus venceu todos esses inimigos. A morte, o pecado e o diabo. Jesus venceu e ele levou cativo o cativeiro. Ele destruiu o poder da morte nas nossas vidas. Essa é a boa mensagem, essa é a boa nova do Evangelho. Ninguém mais que acredita em Jesus, que recebe Jesus como seu Senhor e seu Salvador, está mais submetido aos poderes da morte, do pecado e nem de Satanás. Jesus já nos deu a vitória na cruz. Deus já nos deu o seu melhor, que era Cristo, e Cristo concedeu dons aos homens. Ele já fez o melhor para nossas vidas. Ele já concedeu os dons, Ele já deu o seu Espírito Santo, Ele já deu a salvação, e a palavra do Senhor nos diz: se Ele já deu o seu Filho, como que não dará com Ele todas as demais coisas também? Jesus é aquele que levou cativo o cativeiro. Ninguém mais hoje precisa viver submetido ao poder, nem da morte, nem do pecado, nem de Satanás, para a glória do Senhor. E o resultado prático disso é que Ele deu dons aos
aos homens. E aí começa a lista de dons de Efésios capítulo 4, dos quais ele deu dons aos homens aqui. E aí a gente vai fazer aquele exercício que a gente sempre tem feito, se analisar à luz desses dons, para ver se porventura não é um desses dons que ele nos deu. No versículo 11 diz assim: ele mesmo concedeu uns para apóstolos. O que é um apóstolo? Hoje tem bastante apóstolo hoje. Voltou a ter bastante apóstolo. O que é um apóstolo? Segundo o Novo Testamento, a palavra apóstolo significa enviado, aquele que foi enviado. Pode ser traduzido também pela palavra missionário. A palavra apóstolo pode ser traduzida pela palavra missionário. O apóstolo Paulo ele disse assim: eu não prego o evangelho onde ele já foi anunciado. Significa o quê? Que o apóstolo é aquele que prega o evangelho onde Jesus não foi anunciado ainda. Por isso que hoje nós chamamos muitas vezes de missionário. Nós estamos enviando um missionário, nós estamos enviando um apóstolo. A palavra apóstolo significa o enviado. Na Bíblia você tem os apóstolos de Cristo e os apóstolos da igreja. Você tem os apóstolos de Cristo, que são aqueles que andaram com Jesus, mais o apóstolo Paulo, que depois foi enviado pelo Cristo pessoalmente, o Cristo ressurreto. E você tem os apóstolos da igreja, como por exemplo Barnabé, que também é chamado de apóstolo, que é pessoas que a igreja envia em missão. Barnabé foi enviado pela igreja para Antioquia. Então, na Bíblia você tem os apóstolos de Cristo e os apóstolos da igreja. Os apóstolos de Cristo foram aqueles que foram enviados por Jesus, e esses já acabaram, não tem mais. Esses daí tinham, por exemplo, o poder da revelação da palavra do Senhor. Aquilo que eles escreveram, que está aqui na Bíblia, ninguém acrescenta mais nada. Essa é a credencial, uma das credenciais do apóstolo, é ter a palavra revelada diretamente de Deus e colocar na Sagrada Escritura. Por isso que a gente diz assim, que ninguém acrescenta mais nada a este livro. Não se acrescentam novas revelações a esse livro. O que está nesse livro aqui foi dado suficientemente para a sua salvação, para mim e para a sua salvação. O apóstolo Pedro ele chega a dizer assim, que todas as coisas necessárias para uma vida piedosa já foram dadas, e foram dadas pelos apóstolos de Cristo. Os 12 apóstolos de Cristo, Paulo como que por um abortivo, assim como ele diz, aquele que chegou depois. Então não se acrescenta mais ninguém a essa lista. Ninguém mais hoje é um apóstolo enviado diretamente por Jesus. Você tem hoje quem? Os apóstolos ou missionários enviados pela igreja. E qual que é a missão desses apóstolos? A missão desses apóstolos é pregar o evangelho onde ele nunca foi anunciado. Existem hoje mais de 2 bilhões de pessoas no mundo que nunca ouviram falar direito de Jesus. Pode até ter ouvido falar de Yeshua, alguma coisa assim, mas por exemplo o mundo islâmico, o mundo comunista, mais pelo menos 2 bilhões, quase 1/3 da população do mundo. É para lá que esses apóstolos têm que ser enviados. Apóstolo não é sistema de governo, como um homem que senta no topo da hierarquia sozinho, como se fosse um tipo de papa dentro da igreja e mandasse na igreja inteira. Não é essa a noção de apostolado. Apostolado é aquele que vai abrir uma fronteira nova do cristianismo e anunciar o evangelho onde ele nunca foi pregado, como foi o apóstolo Paulo. Nós éramos os apóstolos de Jesus, que foram pregar o evangelho em todas as partes do mundo e morreram todas de forma muito violenta, à exceção do apóstolo João, o discípulo amado, porque eles iam pregar o evangelho onde não tinha sido anunciado. Meus irmãos, quando uma pessoa se converte aqui no bairro de Guaianazes, cresce, a igreja ela cresce, sim, ela cresce, mas o evangelho não cresce. Por que não cresce? Porque aquela pessoa, de um modo ou de outro, ela já tinha ouvido falar de Jesus, ela só tomou uma decisão. Sabe quando é que a igreja cresce? A igreja cresce quando ela chega num lugar onde ela nunca foi anunciada. Aí o evangelho cresceu. A nação brasileira, de modo geral, ela já é uma nação evangelizada já, pelos canais de comunicação, tirando muitas tribos, não estou falando aqui das tribos indígenas, mas de modo geral já é uma nação alcançada. Por isso que apóstolo de verdade é aquele que vai para a China, que vai para a Índia, que vai para a África, que vai naqueles lugares em que o evangelho nunca foi anunciado, onde não tem um canal de televisão, onde não tem uma igreja estabelecida, onde
estamos pregando, é lá. O apóstolo hoje, o apóstolo da igreja é um missionário, é alguém que vai abrir, vai anunciar Cristo, vai fincar uma bandeira de Jesus onde ele nunca foi anunciado, e fica uma bandeira do Evangelho ali. É o dom, ele aparece em primeiro lugar porque é o mais importante, é o mais digno de honra, é o missionário, é o apóstolo, é aquele que larga tudo, que abandona casa, família, profissão, a própria vida por amor de Jesus e vai para uma terra desconhecida anunciar o Evangelho. É disso que nós temos falta. É isso que a igreja precisa, levantar missionários, levantar gente que queira anunciar Jesus onde nunca foi anunciado. É esse dom ministerial que precisa ser desperto dentro da igreja brasileira, que é uma igreja que muitas vezes incha, mas o Evangelho não cresce, nós ficamos brigando uns com os outros dentro do barco, mas o que é importante é enviar missionários, isso que é importante, é ter o desafio e a alegria de pregar o Evangelho onde ele não foi anunciado ainda, é o dom mais importante. Por isso que o missionário, na minha opinião, é digno de ter o apóstolo, ou aquele que é verdadeiramente um apóstolo, um missionário. A gente ouve as histórias de missionários que vão para a Síria, que estão na Índia, na Indonésia, sabe? Que têm suas casas invadidas muitas vezes, que são perseguidos, cujos filhos muitas vezes não conseguem nem ter uma educação porque não são aceitos, porque a religião local é outra e não aceita filho de cristão. É gente que merece toda a honra, é digno de toda a honra, sabe? A igreja precisa honrar homens e mulheres como esses, e quem sabe um dia o Senhor não levanta aqui um missionário, uma missionária para a gente enviar também para Cristo, para o Senhor. É muitas vezes triste saber que você tem mais missionário mórmon no mundo do que missionário cristão, sendo que o número deles é tão pequeno. Então é um dom que nós precisamos pedir para que o Senhor derrame sobre a sua igreja. Nós somos uma comunidade pequena ainda, para a glória do Senhor, mas quem sabe um dia ele não levante aqui um missionário, um apóstolo também, para ir para terras que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos orar pela vida deles, nós precisamos nos informar pela vida dos missionários, pelas redes sociais, pelos jornais, sabe? Porque esses homens, eles deixaram tudo. Eles abriram mão de família, de dinheiro, de status social. Eles são desconhecidos do mundo, mas muito conhecidos de Deus. Esses homens, eles passam às vezes 8, 10, 15 anos estudando uma língua nativa para poder traduzir uma Bíblia para o idioma da onde o Evangelho vai ser pregado. E é sobre esse. E é somente assim que nós vamos adiantar a vida de Cristo, quando o Evangelho for anunciado para cada criatura, para cada pessoa. Essa é a urgência da igreja. A urgência da igreja é uma urgência missionária. A urgência da igreja não é prosperar as pessoas, não encher o bolso dos crentes de dinheiro. A vitória do crente é ganhar pessoas para Cristo. Onde Cristo nunca foi anunciado, nós precisamos estar despertos para a obra missionária, seja orando, ou seja indo, ou seja contribuindo. Nós não podemos ficar presos somente nos nossos próprios interesses pessoais e egoístas, mas antes temos todos que estar atentos à obra missionária do Senhor por todo o mundo. Quem sabe Deus não chamou alguém aqui para ser missionário, para se dedicar a tempo integral de vida, coração e alma. Eu conheci um grupo da igreja católica de jovens, meninos, aí um estudava medicina do ministério chamado Aliança de Misericórdia uma vez, e eles abriram mão de tudo para ser missionários, para anunciar o Evangelho segundo o entendimento deles para outras pessoas. Às vezes eles passam uma noite na rua, gente de 18, 19, 20 anos, mocinha assim, gente nova, sabe? Então são exemplos que tem na nossa vida, às vezes vindo de pessoas de outras fés, de outras religiões, de outras igrejas, mas que devem inspirar a igreja evangélica brasileira. Estes são os verdadeiros apóstolos, meus irmãos, aqueles que vão para lugares onde o Evangelho nunca foi anunciado. Eu falo isso para minha própria culpa. Todos nós devíamos ter debaixo da cabeceira do nosso travesseiro, na porta do nosso armário, o nome de algum missionário para a gente estar orando pela vida dele, sabe? Colecionar a revista Portas Abertas, nos informarmos pela obra missionária.
porque é somente assim que o Evangelho cresce, através da obra desses homens que são verdadeiros apóstolos e apóstolas do Senhor, pregando a palavra de Deus. Amém? Amém. Profetas é o segundo dom. Os irmãos percebem, eu não vou me demorar muito nesse dom, porque ele constou de todas as listas, né? A gente viu ele que estava em 1 Coríntios 12, Romanos 12, o dom de profeta. Quem é o profeta? O profeta é aquele que conta antes uma coisa que vai acontecer na sua vida. Alguém já profetizou na sua vida? Falou, vai acontecer um negócio aí e acontece. Então esse é o profeta. O profeta é aquele que fala antes, ele conta antes por revelação da parte do Senhor. Eu recebi algumas profecias na minha vida. Minha esposa, por exemplo, foi uma profecia que eu recebi, vocês acreditam? Foi uma profecia. O pastor Jorge deu uma profecia muito bonita na minha vida, e André apareceu, foi uma bênção, foi uma profecia. É aquele que conta antes do que vai acontecer, é aquele que tem uma revelação da parte do Senhor e te fala alguma coisa, seja para te animar, seja para te esclarecer de alguma coisa. Esse é um dom maravilhoso. O apóstolo Paulo diz que profetizar é melhor do que falar em línguas. O profeta é aquele que recebe uma palavra da parte do Senhor. De repente, assim, ele não preparou, Deus coloca um negócio no coração dele, ele se levanta na igreja e começa a falar uma palavra que ensina, que exorta e que edifica as pessoas também. Profeta é aquele que você não conta nada da sua vida e ele discerne um negócio. Vejo que aquele lá não é o seu marido, mas bem dissesse da verdade. Ele não é seu marido mesmo, com aquela conversa de Jesus com a mulher samaritana. Então o profeta é esse, ele discerne uma situação da sua vida, ele antecipa algo que vai acontecer para aumentar a sua fé, como o profeta Ágabo disse, né, para o apóstolo Paulo, o dono dessas cintas vai ser preso lá em Jerusalém. Então o profeta é um dom maravilhoso da parte do Senhor também. E o apóstolo Paulo diz que se nós buscarmos, se nós nos esforçarmos, nós podemos conseguir este dom na presença do Senhor. Ele fala, eu quero que todos vocês profetizem. Quando esse dom veio sobre o arraial de Israel, Josué, que tinha todo aquele zelo por Moisés, né, ele falou, meu mestre, está todo mundo profetizando com aquele zelo, né, ciumento, só o Senhor que é profeta. Aí o Moisés falou assim, que profetizem, que todos sejam profetas aí, né, eu não preciso profetizar tanto. Ou seja, era um desejo da parte do Senhor desde o início do seu povo ali, né, que todos sejam profetas, que todos profetizem, que todos preguem, que todos anunciem a palavra do Senhor, seja por inspiração, ou seja por revelação da parte do Senhor. Então, que todos nós possamos buscar esse dom profético na presença do Senhor. Quem sabe o incrédulo, ele é convencido pela profecia, não é pelas línguas. O apóstolo Paulo deixa isso claro lá no capítulo 14. Você vai ficar você pode impressionar o cara, né? As crianças ficam impressionadas, ela está dando isso aqui, né? Natália, quando ouviu, por que papai fica aí você vai lá e explica, aí você explica, né? O que significa, mas você vê, é só impressionante, é um negócio assim, é bom, é importante, edifica, né? A gente não está minimizando a importância, a pessoa edifica, mas é como se fosse um enfeite, uma joia. É uma coisa que adora na igreja, mas a profecia não. Quando tu revela um negócio na vida da pessoa, a pessoa já desaba, já começa a chorar, por todos é convencido e sai arrependido da igreja. Não é assim que diz lá em 1 Coríntios 14? Então que todos nós possamos buscar o dom da profecia na presença do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. Vamos ver outro dom, evangelistas, no versículo 11, é o terceiro. Evangelistas. O que é evangelista? Evangelista é aquele que leva o evangelho para as pessoas e levam as pessoas para o evangelho. Aí você me diz, mas não é para todo mundo pregar? Sim, é para todo mundo pregar. É para todo mundo compartilhar o evangelho. Mas existe uma diferença. Por exemplo, você não precisa abrir, mas em Atos capítulo 8, fala que a igreja de Jerusalém foi dispersa. E aqueles que iam sendo dispersos, eles iam comunicando o evangelho para as pessoas. Eles iam falando, anunciando. Mas logo atrás vinha Felipe e lhes anunciava a palavra. Está lá em Atos capítulo 8, versículos 4 a 6. Qual que é a tradução? Diz que o povo que ia sendo disperso ia tagarelando a palavra. Eu me converti, eu sou de Jesus. Quem é Jesus? Pô, Jesus é o Senhor, é maravilhoso, eu estou indo lá. É o tagarela, vai falando, eu vou lá na igreja, tal, pá, não sei o quê. Você vai, é aqueles caras que vão falando do evangelho, eu vou na igreja, é muito bacana, lá o pessoal olha, e vai falando, cada um vai falando do seu jeito. Mas aí vem o evangelista que
que é o arauto, o arauto, né? Vem aquele cara anunciando o evangelho, pá! O dom da palavra, aí as multidões atendem, né? As pessoas atendem. Então é uma pessoa que tem um dom especial do evangelho, de anunciar a palavra. Todo mundo tagarela o evangelho, cada um de um jeito. Tanto é que às vezes quando tem dois crentes pregando, um atrapalha o outro, né? Já viu, você está lá no seu trabalho, você é de uma igreja, o outro é de outra, começa a falar do evangelho, o cara quer saber, não fala, não começa até coisas, mas e o cara fica todo confuso lá, né? Por isso que quando eu já tenho um evangelizando, eu fico até quieto, né? Nem me intrometo, nem falo nada. Mas o evangelista é aquele, quando ele prega, né? Ele tem um dom especial de levar as pessoas para Jesus e Jesus até as pessoas. É evangelista. Então, olha como é maravilhoso. O apóstolo, ele abre a igreja no lugar onde o evangelho foi anunciado. O profeta, ele começa a ensinar as pessoas ali, né? É rápido. Naquele tempo não tinha ainda nem o Novo Testamento escrito. E o evangelista vai trazendo as pessoas para a igreja, que já foi fundada. Então, como um dom vai complementando o outro. Muito bem. E aí, pastores, versículo 11. Ainda no versículo 11, pastores. Pastor, quem é o pastor? Pastor é aquele que pastoreia, que cuida das ovelhas, que tem um dom especial para ouvir as pessoas, para consolar, é aquela ovelha que está afastada, ele vai atrás, tenta buscar, tenta trazer de volta, é a ovelha doente, é o dom de cuidar, é um dom especialmente ligado ao cuidado com as pessoas. Então, só que o pastorado é o que? É um dom fixo, é fixo na igreja local, diferente do apóstolo. O apóstolo, ele está andando, o evangelista, ele está andando. O apóstolo, ele fica fixo, é aquele cara que fica mais tempo na igreja ouvindo as pessoas. Tem um dom especial para ouvir, para cuidar, para tratar de forma espiritual. É o dom. A Bíblia, o profeta Ezequiel, ele lança uma anátema contra os pastores que apacentam somente a si próprios, que tiram a lã, né? Vocês já viram essa passagem? Eles tiram a lã das ovelhas, pegam, deixam as ovelhas com frio, deixam as ovelhas perdidas, deixam as ovelhas doentes. Não conhece o estado das suas ovelhas. As palavras dele não apacentam as pessoas, mas fazem o quê? Eles pegam a ovelha, a lã das ovelhas, e dominam com rigor e com dureza. Não é assim que diz lá Ezequiel? Domina com rigor e com dureza. Não apacenta o meu rebanho, não foi buscar a doente, não foi sarar a ferida, mas dominam com rigor e com dureza. Quando você está fazendo o que eu estou mandando, tá bom, você é meu amigo. Depois, se der problema, tchau. Mais ou menos desse jeito, domina com rigor e com dureza, né? Se não, né, a ovelha deu uma perdidinha, não serve para mim, né? Para mim não serve. Então, é um tipo de pastorado que é condenado nas escrituras sagradas. O pastor, ele tem prazer em abraçar, em estar junto, em cheirar, e estar ali ouvindo as pessoas falar. Esse é o dom que se dá ao pastor. Hoje, como boa parte das igrejas, elas acabam ordenando tudo com o título de pastor, mas muitas vezes aquele pastor é um apóstolo, aquele pastor é um evangelista, né? Como a gente vai ver como médico, doutor também, né? Tem outro dom aqui, mas o dom de pastorado é aquela pessoa que gosta de cuidar mesmo, ele tem uma preocupação, ele vai dormir pensando nas ovelhas, ele acorda pensando nas ovelhas, todo dia ele liga para alguma ovelha, ele ora pelas ovelhas, ele chora por elas, ele ora sempre, ele tem uma lista de pessoas de oração na casa dele. Talvez você não seja ordenado, pastor, que a questão aqui não é de ordenação, porque aqui se fala que Jesus que concedeu. Às vezes a igreja não reconhece esse dom em você, mas você tem. Você é uma pessoa que se preocupa com todo mundo, você tem uma lista de pessoas lá que você ora. Esse é o dom pastoral que Deus te deu para cuidar. Esse dom pertence à igreja, não pertence a uma denominação. Quer dizer que se as igrejas começarem a errar, a ordenar somente as pessoas que a igreja julgar que está certa, Deus vai ficar preso? Não. Deus levanta pastores no meio do seu povo que cuida, gente cuidando de gente. Atos pastorais, atos de cuidado. Cuidar, saber cuidar. Pastor é aquele que procura saber cuidar. E por fim, doutores. Quem são os doutores? Ou algumas traduções está escrito mestre. Doutor ou mestre, doutor é o que ensina a doutrina. Daí vem a palavra doutor, doutrina. Significa o quê? Doutor ou mestre ou professor é aquele que abre a Bíblia e explica, e todo mundo gosta de ouvir. Fala, esse cara aí sabe ensinar a Bíblia, sabe? O Jurandir foi lá na igreja lá uma vez
Ô Jurandir, depois do mal me deixaram, tinha que ficar 2 horas lá conversando com o Jurandir lá. Vai que nós ficamos amigos, não foi? Aí o Jurandir ficou na igreja também, né? Que estava cheio de dúvida, não foi, Jurandir? Foi isso mesmo, não precisa falar só para não me envergonhar aqui, não foi isso mesmo? Aí vieram, vai lá conversar com o Carlinhos, o Refcão lá, e a Andréia lá. Vamos lá, Rita, vamos embora. Não, estou brincando, ela tem muita paciência comigo. Enfim, né? Então, quem é o mestre, doutor? É aquele que tem prazer em abrir a Bíblia e falar aquilo que a Bíblia diz. Esse dom, pastor-mestre, algumas traduções sugerem que poderia ser pastor/mestre, porque está muito ligado um com o outro. O pastor e o professor e o mestre são coisas que têm que estar muito ligadas. Às vezes tem igrejas que você tem, assim, equipe pastoral, que você tem aquele... Eu conheci uma igreja que você tinha um pastor principal, que o cara era um mestre. Ele pregava a palavra, era um profeta, assim, multidões, assim, a igreja, ele começava a pregar numa igreja, passava 3, 4 anos, a igreja tinha 500, 600, 1000 pessoas querendo ouvir o jeito que ele ensinava. Mas ele tinha um co-pastor lá, um vice-pastor, que era o pastor que cuidava das ovelhas. Então, às vezes, Deus distribui dessa forma. Você tem um pastor que é mais da palavra e você tem um pastor que é mais do cuidado ali, um vai complementando o outro também. Isso é muito bacana também na vida da igreja. Então, nós falamos de 5 dons: missionário ou apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. O que é que tem em comum nesses 5 dons aqui? O que é que tem em comum, Marta? O que é que tem em comum aqui? Que são 5 dons que cuidam do ministério da palavra. Por isso que eles são chamados de dons da palavra, ou dons ministeriais. Lembra lá em Romanos 12? Tinha dom de contribuir, dom da misericórdia. Isso não é o dom da palavra. Mas todos esses 5 aqui, que cabem numa mão, são os dons ministeriais, são os dons da palavra. São os dons daqueles que gostam de abrir a Bíblia e falar a respeito dela. Então, se você gosta de abrir a Bíblia e falar a respeito dela, você pode ter certeza que você recebeu um desses dons aqui. E você tem para compartilhar muito para a igreja. Não é mesmo? Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso. Você, nem todos têm, nem todos têm. São todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. Alguns são aqueles de bastidor, mas são tão importantes quanto aquela pessoa que contribui, que eu toda a contribuição, dom do diaconato, dom da misericórdia. É tudo tão importante, maravilhosamente lindo, lindo. Mas nesse caso aqui são os dons de pessoas que realmente gostam de comunicar a palavra. Qual a finalidade destes dons? Nós vamos caminhando para o final. Qual a finalidade desses dons? Veja lá no versículo 12. Vamos acompanhar, porque a partir do versículo 12 ele vai falar quais os objetivos desses dons na vida da igreja. No versículo 12 diz assim: o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Ou seja, quando você exerce o seu dom, eu me torno um crente melhor. Se você exercer o seu dom, se o senhor ou a senhora exercer o seu dom, a igreja se tornará uma igreja melhor, uma igreja aperfeiçoada. Então você não deve segurar o seu dom inspira outras pessoas, o seu dom melhora o caráter de outras pessoas. O jeito que você ora, o jeito que você faz, alguém sempre se identifica. Você fala, não tem muita importância, o negócio não fica muito bom, não é tão bom quanto fulano ciclano, mas é o seu dom que Deus te deu e certamente inspira a vida de outras pessoas quando você aplica esse dom na vida da igreja. Outro objetivo, está lá ainda no versículo 12, parte B. Versículo 12, parte B, diz assim: para a edificação do corpo de Cristo. O que é edificação? Edificação é lançar as bases de uma construção. Quando você usa o seu dom da maneira como o Senhor te deu, você edifica a igreja, você ajuda a construir uma igreja melhor. Quando você atua com o dom que o Senhor te deu, a igreja ela vai sendo construída, edificada. Ontem minha esposa Andréa trouxe uma palavra maravilhosa que ela tinha lido. Ela disse: nem todo culto precisa ser animado, mas todo culto tem que ser edificante. Porque a igreja tem que ser, uma esposa dessa é uma bênção, né? Glória a Deus, né? Glória a Deus por isso. Todo culto tem que ser, toda palavra tem que ser edificante. Quando você exerce o seu dom, a igreja de Cristo é edificada, porque ela não é feita de paredes,
ela é feita de pessoas. Versículo 13, outro objetivo, está lá no versículo 13: até que todos cheguemos à unidade da fé. O seu dom deve ser exercido visando não a competição dentro da igreja, mas a unidade, que nós venhamos ter o mesmo sentimento, o mesmo parecer e o mesmo modo de pensar. A igreja de Corinto, que era um pouco carnal, ficava usando os dons uns com os outros. Eu profetizo, mas eu falo em línguas, mas eu interpreto, e ficava ali disputando com o outro para ver quem tinha um dom melhor. Não, é para visar o quê? A unidade da fé. Outro objetivo, no versículo 13 ainda: pleno conhecimento do Filho de Deus. O seu dom é para fazer com que as pessoas conheçam mais a Cristo, o Filho de Deus. Não é para fazer com que as pessoas conheçam mais a você, né? Porque às vezes a gente exerce o dom para me tornar conhecido. Ministério Carnoseiro, olha que legal. Põe uma foto, né? Começa a pôr umas fotos minhas aí. Ministério Banda de Louvor tal. Põe a foto do Binho lá, né? A foto do Binho lá. Não. É para tornar conhecido Cristo. Não é para tornar conhecido nem eu, nem você, nem quem quer que seja. Fazer conhecido o Filho de Deus, né? Esse é o objetivo do seu dom, para tornar a Cristo conhecido. E ainda no versículo 13, lá na parte B: a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O que esse monte de palavra quer dizer? Que é para a igreja se tornar mais parecida com Jesus. Você exerce o seu dom para deixar as pessoas mais parecidas com Cristo, com Jesus. O objetivo do Evangelho é fazer com que as pessoas sejam mais parecidas com Jesus. Não existe outro objetivo no Evangelho. Este é o objetivo do Evangelho: nos tornarmos mais parecidos com Cristo, com Jesus, o nosso Senhor. Versículo 14: para que existem os dons? Para tornar a igreja mais madura. Veja no versículo 14, diz assim, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela estultícia dos que induzem ao erro. Ou seja, você exerce o seu dom para que a igreja se torne mais madura, para que você não tenha mais aquele crente que ouve uma novidade aqui e vai lá, aí ouve uma novidade na casa do profeta tal, vai lá, aí ouve uma novidade no outro ministério e fica indo atrás de novidade. Não, Deus já te deu tudo. Já te deu tudo, já te deu a palavra, já te deu o Espírito, já levou o cativo o cativeiro, já te deu os dons. Então, quando você exerce o seu dom, a igreja é levada a uma maturidade em Jesus Cristo, nosso Senhor. O melhor lugar para você buscar as coisas da parte do Senhor, Jesus já disse: fecha a porta do teu quarto atrás de ti e ora ao teu Pai que está em secreto. Teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então, quando você exerce o seu dom, a igreja é levada a uma maturidade maior. Versículo 15: para que você use o seu dom, para que nós possamos seguir a verdade em amor e crescer em tudo que é o cabeça Jesus. Para que você exerce o seu dom, para que nós cresçamos em tudo que é o cabeça em Cristo Jesus. E finalmente, para que você exerce o seu dom? Para que haja a justa cooperação de cada parte. Veja no versículo 16: de que em todo o corpo, bem ajustado e consolidado, olha essa parte, pelo auxílio de toda a junta, olha aqui, segundo a justa cooperação de cada parte. Vamos ler juntos? Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação do mesmo em amor. O que é a justa cooperação? Toda vez que você e eu retemos o nosso dom, nós estamos sendo injustos com o corpo. Porque Deus, Ele deu o dom certinho para a igreja funcionar. Se um só funciona e o outro para, isso é injusto, porque você sobrecarrega um dom, um membro, e você deixa de exercer o outro. Por isso que a Bíblia diz: você exerce o seu dom para que haja justa contribuição de cada parte, a justa atuação de cada. Deus deu o corpo certinho, por menor ou maior que seja uma comunidade. Jesus é sábio, a igreja é dele, ele distribuiu os dons do jeito que era melhor. Quando uma pessoa ela deixa de exercer o seu dom para ter outros interesses, ela está sendo injusta com o corpo, porque ela funciona como
com a justa contribuição de cada parte. Amém? Amém. Então, meus queridos, esses eram os dons que eu queria compartilhar, que nós compartilhamos. Vocês podem ver depois em Romanos 12, né, os que não puderam acompanhar, em 1 Coríntios 12 também, estão lá todos os dons. O dom é um presente que o Senhor te deu. Eu vou dizer uma coisa para você: se você não exercer o seu dom, você vai ser uma pessoa muito infeliz, porque nós encontramos o sentido da nossa vida quando nós exercemos o dom que o Senhor nos deu. Essa é a grande verdade. Porque Paulo disse para Timóteo assim: olha, a graça que nos foi dada antes dos tempos é eterna, ou seja, algo que já estava lá no coração de Deus. Eu vou levantar o Pinho com esse dom aqui, que eu quero que ele faça tal coisa na minha igreja. O seu Luiz com esse dom, a Marta com esse dom, o Petrônio, o Carlos, André, o Jurandir, a Maria, o irmão Belmiro, todos nós aqui. Lá um plano que estava lá no coração da eternidade do Senhor. Antes dos tempos eternos, essa graça nos foi dada para que nós exercitássemos esse dom, para nós crescermos desse dom. Eu volto a repetir: nós temos que nos consagrar a Deus, né? Não podemos viver a vida assistindo televisão, lendo outras literaturas, mas é uma consagração de oração, é uma busca, é santificação na presença do Senhor. E quando você descobre esse dom e você começa a exercer esse dom, seu coração vai se enchendo de uma alegria. Mas pronto, eu nasci para isso daqui mesmo. Não tem um sentido na minha vida. É como aquele senhor que levantou, que Jesus foi apresentado para ele. Ele falou: agora eu posso morrer em paz, né? No início lá do Evangelho de Lucas. Agora meus olhos viram o Salvador. Agora eu posso. Por quê? Porque toda a vida dele foi direcionada para aquele evento ali. Toda a sua vida é direcionada para o dom que o Senhor te deu. Se o Senhor te salvou, Ele te deu o Espírito Santo. Se Ele te deu o Espírito Santo, você tem um dom. Se você tem um dom, ele tem que ser partilhado para toda a igreja. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Que todos nós aqui possamos ter dons na presença do Senhor e aplicar para a glória dele. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, então. Feche os teus olhos, se assim for o teu desejo. Baixa a sua cabeça. Vamos sentir um pouco agora a presença do Espírito. Medite um pouco naquilo que foi dito. Deixe o Espírito Santo falar ao seu coração.